não está aqui nessa noite. Ai, nervosa, Senhor, misericórdia. Jesus, me ajuda. Jesus, toma o primeiro lugar. Amém? E como é bom falar daquilo que Deus faz, né? Porque eu estou aqui feliz, estou indo. Mas eu passei uma semana de choro. Tenho chorado direto. Jesus tem levantado tantas coisas. E a gente chora e ri ao mesmo tempo. Porque eu sei no Deus que eu confio. Então, semana de diagnóstico, semana de choro, de tristeza, de morte, semana de parente no hospital, semana de espera de hospital que vai chamar para cirurgia. Então, tem muita demanda. Mas eu adoro esse Deus. Eu louvo e engrandeço por essa oportunidade. E eu queria te convidar comigo no Salmo 19. Vamos caminhar dentro desse texto, no verso 1, 2 e 3. Amém? Que Jesus possa alcançar o seu coração nessa noite, não com o que eu vou falar, mas com o que Ele tem para mim e para você nessa noite. Amém? Jesus quer nos chamar a atenção novamente. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as palavras até o confim do mundo. Vamos ler agora 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e torna sábios e inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Aleluia! É dessa alegria que a gente vem nessa noite falar. É dessa alegria que, independente do que eu estou passando, ela existe dentro de mim. E o salmista Davi, todos conhecem. Quanta história do salmista, né? Quantos desafios. E aqui dentro desse texto, uma poesia. Ele estava adorando Deus. Ele começava a olhar para o céu e falar: Senhor, os céus glorificam o nome do Senhor. Ele percebia a criação de Deus. Em cada detalhe, tudo tão perfeito. O firmamento, tudo tão desenhado. Não podia ser por mão de homens. Como que criaria o sol? Irmãos, nós não adoramos o sol, mas nós adoramos o Criador do sol. Porque sem Ele nós não temos vida. E nós podemos entender que o sol, aquele que está sobre nós todos os dias pela manhã, foi Deus que criou. E parece que nessa geração desse tempo, não se vê mais Deus na criação. Por quê? Porque essa geração tem muita coisa que o homem fundou, que o homem criou, um tempo totalmente digital. E se você tem, como eu, 50 anos, você vai lembrar que lá na sua infância não tinha tecnologia. E nós acordávamos de manhã e a gente conseguia ver a beleza do céu. A gente olhava para aquilo com um olhar diferente. Irmãos, quantos hoje aqui nessa noite, não precisa levantar a mão, percebeu o céu? Quantos olhou para o sol nesse dia e falou: Senhor, muito obrigado, porque esse calor que bate na minha pele é teu, é o Senhor me dando energia, trabalhando. Vitamina D, que Deus produziu para mim e para você. Quantos nessa noite olhou para o céu e agradeceu a Deus porque você está de pé? É esse Deus que cada manhã renova, que faz você estar aqui nessa noite grato, porque Ele é o nosso Deus e providencia todas as coisas. E Davi, ele vai nesse tema, nesse poema, ele adora o Deus. E ele vai falar que Deus criou uma tenda para o sol, para que ele percorresse todo o universo
e que em todo lugar pudesse sentir o seu calor, em todo lugar pudesse sentir essa presença do Deus Altíssimo. Glórias exaltada a esse Deus que providenciou todas essas coisas. Mas essa humanidade parece que não consegue ver mais Deus nas pequenas coisas. Nas pequenas não, nas grandes coisas. Pequena é aquilo que o homem cria. Isso. É tudo pequeno. Grande foi o que Deus criou. Nenhuma ciência, por mais que seja estudada, vai criar nada que Deus criou. Porque tudo que Deus criou tem vida. Tudo que Deus criou tem vida. A natureza, as plantas, as folhas, o sol, a lua, é uma harmonia perfeita. A rotação da terra, se nós não tivéssemos uma organização que Deus não criasse, nós não estaríamos de pé. Porque a gente estaria para lá e para cá. Mas o nosso Deus perfeito, Ele deu a mim e a você a oportunidade de se levantar de manhã e olhar para o céu. Senhor, muito obrigado. E tem gente procurando Deus em coisas. Tem gente procurando Deus em lugares. Deus não está em lugares. Deus está onde você está. A presença dEle é quando você acorda de manhã e exalta o nome do Todo-Poderoso. Não há nada que te afaste do amor de Deus. Quando você acorda, você já tem a presença aqui, ó. Vai lá no vento, não faz nada, só abre suas mãos e começa a sentir. Sem palavra você ouve a voz de Deus. Sem palavra você ouve a voz de Deus que ecoa por toda a terra, dizendo: Ele é o Deus dessa criação. Ele é o meu Deus. E depois o salmista Davi apresentou Deus a partir da criação. Tudo que ele criou, tudo que ele fez. E depois ele vai apresentar Deus no versículo 7. Pela sua palavra. Porque parece que o homem olhou para a criação e esquece. Então, Davi vai nos mostrar dentro desse poema que agora ele apresenta um Deus dentro dessa palavra. E ele vai dizer aqui no 7 que a lei do Senhor, ela é perfeita. Não há imperfeição em nada que Deus criou. E Deus estabelece aqui leis para eu e você, para que a gente não se perca. A gente precisa caminhar dentro desta palavra. E ela está cheia de promessa para mim e para você. Ela vai falar que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Então eu tenho um Deus fiel. Um Deus que cumpre aquilo que promete. Não como eu, que às vezes falo, mas não faço. Mas esse Deus não. Esse Deus, quando Ele fala que Ele é de confiança, se Ele te prometeu, Ele vai te dar. Independente do tempo, Ele vai cumprir essa promessa. Um Deus cheio de promessa para mim e para você nessa noite. Ele vai dizer que os preceitos do Senhor são justos. Um Deus justo, que Ele julga as nossas causas, sem peso para um ou para outro de benefício, mas de justiça. Um Deus reto, um Deus que não falha, um Deus que não se parece comigo, um Deus eterno, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus criador, um Deus que traz a mim e para você a oportunidade de louvar e exaltar. Então o salmista Davi vai nos ensinar como adorar o nosso Deus através dessa palavra. E ele vai dizer que os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Somente Deus pode dar alegria ao coração do homem nessa geração. Não sei se vocês sabem, existe uma pesquisa que fala a curva da felicidade. Ela é um U. E essa pesquisa foram feita por várias pessoas há muito tempo atrás. E é como se fosse um U. E vai falar que a felicidade, o pico da felicidade é entre 20 anos. Quando está jovem, cheio de energia para gastar.
E quando a gente chega aqui nesse meio aqui, essa felicidade cai. Cai porque você agora tem compromisso, tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar disso, daquilo outro. Então aqui você parece que não sente mais essa felicidade. Mas quando chega aqui em cima, aos 50, você já criou, agora tem neto. E como é bom ter neto. A gente fica feliz mesmo. É maravilhoso. E esse pico sobe de novo. Mas essa pesquisa hoje, nesse tempo, nessa geração, ela estagnou aqui, ó. Não existe mais motivo de felicidade para essa geração de 20 anos. Por quê? Porque essa geração, ela parou de ver Deus como Ele é. Essa geração digital, que agora ela tem tudo na mão, ela consegue comprar tudo, ela consegue ir para qualquer lugar. Ela não tem mais motivo de felicidade. Porque falta nela o Espírito Santo de Deus. E é dessa palavra aqui que Deus fala para nós, independente da situação. Eu estou alegre nessa noite. Eu glorifico o nome de Jesus nessa noite, porque essa alegria do Espírito Santo não é uma alegria porque eu tenho, porque está tudo bem. Não está tudo bem. Mas essa alegria vem de Deus. O único e verdadeiro Deus que pode te fazer feliz. Não adianta procurar em coisas. Você não vai chegar ao pico da felicidade. Essa felicidade é só em Cristo Jesus. E sabe quando nós seremos totalmente felizes? Lá na glória. Lá quando a gente canta santo, 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 Rei da glória, não tem diferença, não tem dinheiro, não tem doença, lá Rei da glória, santo, 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 eu te adoro, Deus, eu te louvo, porque tu és o meu Deus, glórias, aleluia. E aí o salmista Davi vai terminar, parece que esse salmo é dividido em duas partes, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem tudo a ver. E a terceira parte, o que a gente vai ver aqui? Um servo que viu tudo isso. A criação, a palavra, e agora ele vai se render. No versículo 11, ele vai falar assim: por elas, os teus servos advertidos. Essa palavra, ela adverte. Então, quando ela te adverte, é para o teu bem. Ela não vai deixar você confortável. Ela vai te advertir. Por quê? Porque tem um caminho que eu preciso trilhar. Então, eu preciso seguir essa palavra. É ela que vai me direcionar. E ele vai falar assim no 11. A grande recompensa em obedecer. Então, se você não obedece a nada que tem aqui, a sua recompensa, que é o céu da glória, essa você não vai participar. Porque a recompensa do servo de Deus é chegar lá, não é aqui. Não é desfrutar de nada que você tem. Pode ter. Se Deus te deu, amém. Mas não é desfrutar de nada que tem nessa terra. É desfrutar dos bens espirituais do Senhor. E o salmista no 12 vai falar: quem pode discernir os próprios erros? Agora ele começa a se analisar. Porque ele sabe que Deus criou. Ele sabe que a palavra é um mandamento, mas ele começa a se olhar. E ele fala no 13, também guarda o teu servo dos pecados intencionais. E aí ele reconhece que a humanidade dele é pecaminosa. E nós somos assim. Então são os pecados secretos, os pecados ocultos, que nem ele sabia que praticava, mas ele estava pedindo perdão a esse Deus que pode, que sabe, que conhece, que sabe quando eu deito, quando eu levanto, que sabe o que eu penso. Enquanto eu estou aqui, ó, a cabeça, e muitos pensamentos nossos não são bons. Então Davi estava falando ao Senhor que o Senhor guarda dos pecados intencionais, que eles não me dominem, que eu tenha domínio próprio e que o Senhor me ajude a controlar o meu instinto que peca, que desagrada, que se afasta de Deus por qualquer coisa. Essa oração é perfeita, é a oração que eu faço nessa noite: Senhor, me perdoa,
Me perdoa dos meus pecados praticados e aqueles ocultos que eu nem sei que pratiquei, mas que o Senhor conhece todos esses pecados. Que eles não dominem, então serei íntegro. Só assim, reconhecendo a nossa humanidade, o nosso pecado, e o Senhor limpa, o Senhor muda, o Senhor prepara, porque para entrar no céu, irmãos, a gente não analisa quem está na nossa frente, a gente analisa quem está dentro de nós. E eu não preciso que o pastor se levante e fale do meu pecado, porque eu tenho um Deus que me acusa. Eu tenho um Deus que mostra quem eu sou nos mínimos detalhes. Eu tenho um Deus que sabe o que eu falo quando eu estou longe daqui. E dele nada fica oculto, nem meu e seu, nem de ninguém. Ele desvenda tudo que há dentro de mim. E esse Deus que nós servimos, esse Deus que traz eu e você aqui nessa noite para falar, se há alguma coisa dentro de você que te condena, pede perdão nessa noite. Se ajoelhe diante do mestre e fala: Senhor, tu criou, tu me deu essa palavra, tu me formaste na humanidade, mas eu reconheço a sua soberania. Eu reconheço quem tu és na minha vida. Glórias, exaltado o nome do Senhor. E Ele vai falar que as minhas palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Aleluia. Olha que tremendo, gente. Deus é que conhece o nosso coração. É Deus que penetra lá. E que a minha boca, a minha palavra, o que eu falo, agrade ao Senhor, sem nenhuma acusação minha, porque eu só estou aqui me analisando tudo que eu sou, tudo que eu falo, tudo que eu faço. E eu falo: Senhor, nessa noite, examina o meu coração, a minha boca, que eu venha te agradar, que eu venha me aproximar de Ti a cada dia, porque assim como Ele descreveu uma tenda para o noivo, que corre, que está em todo lugar, eis que vem o noivo, eis que vem o noivo, eis que o noivo vem, e como se encontra a minha vida diante do mestre. Que essa oração de Davi seja a minha oração nessa noite. Seja a sua oração nessa noite. Porque esse mesmo Deus que compartilha a mim, compartilha a você. Esse mesmo Deus que trata comigo, trata com você. Esse mesmo Deus que dá oportunidade a mim, dá hoje a você. Se levante como um adorador. Começa a tocar pequenas coisas que Deus, Ele te mostra, Ele te faz, você sente do teu lado. Você não precisa de grandes coisas para procurar Deus. Deus está lá quando você acorda, em cada despertar, dizendo: filho, eu estou aqui. Filho, sou eu que te guardo quando tu atravessa a rua. Filho, sou eu que te guardo quando o diagnóstico não é bom. Filho, sou eu que te providencio todas as coisas. Sou eu que, quando você se alimenta, foi eu que fui lá produzir na agricultura. Tudo que você come, consome, é criação de Deus. Aleluia, glórias a Deus, exaltado o nome do Senhor. Pastor, ora por nós. Nós queremos nos render diante do Senhor nessa noite, com a nossa adoração, o nosso louvor. Nos perdoa, Deus, nos perdoa, Senhor, e nos aproxima, Senhor, de Ti com a nossa boca. Aleluia, exaltado, grande, grande é o Senhor. Ora, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé.